Ação. Eu vou tirar daqui, vocês não estão preparados. Ah, tá aqui. Não vi. Vocês não estão preparados pra isso. Não estão preparados pra isso. Tecnologia avançada, tá? Cuida. Tecnologia avançada. É isso Tudo mesmo. isso pra isso. Ó, fica calmo, tá? Isso é um pouquinho diferente do que vocês já viram, vocês nunca viram, mas ó. A Giovana vai Você ser é cobaia, gente. Ah, mas isso é verdade, né? A gente coloca aqui, ó. É seguro Aí- isso? A gente nunca testou antes. É, Essa É é a primeira brincadeira vez. isso, A cara. gente liga e vai ter um sintoma que é normal, ó. Calma aí. Deixa eu apertar aqui. Isso é. Ah, gente, isso é normal, tá? Fica tranquilo, eu vou deixar ela assim um pouco. Ela rindo. Agora vai. Nossa, não. Foi? Não? Aqui, pronto, parou. Tá bem? Viu alguma coisa? Foi intenso, mas tudo bem. Viu o que? Viu É o porque que? é alta tecnologia e ela não tá preparada pra isso, né? É o CD. Então é o seguinte. Esse aparelho, ele é o PC. O que seria PC? Pega quente. É isso mesmo. Pega Aplausos, Pega crente. Por quê? Porque crente? não deixa mentir, tá? Isso aqui é um aparelho que mostra quando você tá mentindo, quando você tá falando a verdade. Ah, detector Um exemplo de aqui pra mentiras. vocês. Fazer uma pergunta. A Lara é sua melhor amiga? Não. Ih, rapaz. Eita! Apitou lá, hein? Apitou. Então funciona. É sério? Mentira. Caramba, funciona mesmo. Funciona, gente. Funciona! Tecnologia avançada. Desliga essa caixa de som aí, por favor. Ó, tá, Aperta o botão essas de luzes aqui, desligar. vocês acham que é piscar? Tá conectado no meu neurônio. Tá, gente, cada linha tá conectada no neurônio. Cada luz é um neurônio. Tá? Tem muitos neurônios, você vê, né? 3 neurônios. Então agora que vocês viram. Agora que vocês viram, a gente vai mostrar na prática realmente, fazendo perguntas que realmente valem a pena. Porque pega crente, né? Então, Exatamente. de novo, criação da tecnologia Elon Musk, criado pelo Espírito Santo. Exato. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Deus te ama? Sim, não. É verdade. Caramba, mano, que tecnologia. Próxima pergunta. Jesus morreu na cruz por você? Morreu, com certeza. Aleluia. Uma pausa a cada vez. Próxima pergunta. Deus te abençoa todos os dias? Glória a Deus, que abençoa. Aleluia. Pai, né? Papaizão. Próxima pergunta. Você ama Deus? Claro que sim. Eita! Meu Deus. Giovana deu Claro que eu amo Olha Deus. aí. Como assim? Tá errado isso aqui. Ei, Oxi, Óbvio que eu amo Deus, Deus é minha vida. As promessas. Isso tá errado, viu? Eu vou na igreja Não. todo domingo. Esse negócio aqui não mente. Não, eu vou na igreja todo Eita, domingo. Eu louvo o Giovana. Senhor. É óbvio que eu amo Deus. É óbvio. Como assim? Eita. Tá, deixa eu ver. Você lê a Bíblia, você prega pelo menos pra alguém? Pra alguém da sua família? Que seja. Não, mas é que, tipo assim, eu não sou evangelista, então esse não é meu propósito. Eu, tipo, não tenho coragem pra ficar pregando essas coisas. Eu não sei falar. Você ora pelo menos? Você fala com Deus? Claro que sim. Me... Se você não ora, como que você ama Deus? Eu vou na igreja. Não, eu vou na igreja, eu amo Deus. Eu tô na igreja Não, todo domingo, eu tô mentira. cantando todo domingo, eu Já amo falou Deus. que é mentira. Tá, e quem mais vai perguntar? Só isso. Tem mais uma pergunta? Nossa Senhora. Ei, Giovana. A máscara ficou caída. Ah, tá, não tem. Não tem mais Mas perguntas, tá bom. eu leio a Bíblia, tá? Não, é mentira. Como assim? O pastor quando o pastor lê, eu presto atenção, às vezes. A justificativa dela. Sabe nem falar, quer me jogar? Falou que lê a Bíblia só porque o pastor lê no domingo e ela acompanha a leitura. Às vezes, mas eu leio, eu sei. Olha, eu não quero mais. Ei. Mano, eu ia tirar, tá? Enfim, não quero mais botar isso aqui. Pode devolver, que não é tecnologia nenhuma, isso aqui não presta. Licença, tá? Pode devolver pra loja que tá com defeito. Não, calma aí. Antes, ele lança um feedback. Ele lança? Ele mostra um feedback de... Dá um diagnóstico de acordo com as suas perguntas. Tá. Vai imprimir aí dentro da Aí dentro caixa. da caixa, porque a caixa tá conectada. Eu pego? Achar que é as leis. Pode pegar. Imprimiu já. Cara, que tecnologia. Ixi! Medíocre. Você é medíocre. Como assim?
Você. Nossa, Aí então daqui, o que é o crente medíocre, né? Ó, presta atenção na feedback da... Feedback. A tecnologia. Pior do que o crente frio, que sabe que está longe dos caminhos do Senhor, o crente medíocre se engana diariamente, negligenciando a verdade e alimentando a mentira de que ir à igreja é sinônimo de ser cristão. Sintomas: emoção na hora do louvor, mas sono na hora da palavra. Dificuldade em entender a Bíblia, frieza espiritual, constante cansaço, ansiedade e incredulidade. Esse é o diagnóstico. Eu vou na igreja. de novo. Ó, isso aqui tá errado, tá bom? Eu vou estar ignorando. Deixa eu ver um negócio no meu e-mail, deixa eu ver. E-mail do PC? O que é isso? Indicação de versículo para crentes medíocres. Como você conseguiu meu e-mail? Eu só botei no meu neurônio, ele tirou do meu neurônio a informação. Apocalipse 3:15-16. Conheça suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Nossa. Ah, Ah, obrigada, viu? Tô indo embora então. Não. Isso não pode ficar assim. Sabe por quê? Porque Deus não quer filhos medíocres. Ele quer filhos completos. Aleluia. Que adorem Ele completamente e vivam pra Ele. Glória a Deus. Pegou? Pegou? Recebeu? Nada, menino. Pode sentar quem quiser aqui, uma cadeira vai. Mas Tá bom, calma vem. aí. Pra você conseguir amar Ele completamente, viver totalmente, você tem que conhecer Ele, né? Se você não Mas eu conhece... conheço, eu vou na igreja. Mas você tá entendendo que eu tô na igreja? Eu vou na igreja, Lara. Tipo, eu tô na igreja todo domingo. Eu vou na escola e não sei matemática aí. Realmente. E como é que eu conheço Deus? A gente vai te apresentar hoje. Na verdade, te apresentar pra todos vocês. Então pode sentar alguém que quiser aqui. Digno, quando a gente canta que ele é digno, é porque o Senhor é o único que fez isso pela gente. Ele é o único digno da nossa atenção e do nosso amor. E, gente, a gente tem que reconhecer isso, reconhecer o quão grande Ele é. Começar a ter mais reverência quando a gente chamar a presença dEle, sabe? Começar a ter mais reverência quando a gente estiver na casa dEle. Nos render totalmente, sabe? Porque já passou da hora da gente entender o quão grande Ele é. Né? Eu tava conversando com a Gi, a gente falou que já passou da hora da gente sair do leite. Já passou da hora. Não tem aquela passagem que Paulo fala? Pode falar. Qual? A comida é sólida. Ah, tá. Falei. Paulo diz que os meninos na fé têm que tomar leite, mas aqueles que são grandes podem comer, né, se alimentar de comida sólida. Claro, a gente ainda é jovem, mas... Gente, quanto tempo vocês estão na igreja? Vocês vão pra igreja? Já tá na hora, já passou da hora de sair do leite. Quando eu falo isso, é que eu quero dizer que tá na hora da gente amadurecer já, entendeu? Já passou. Já passou, a gente não é mais bebê, entendeu? Que se a gente fizer cocô nas calças, beleza, que bonito, alguém bonitinho, aí vai vir alguém vai limpar. Não, a gente já cresceu, entendeu? Hoje em dia, se a gente fizer cocô nas calças, a gente vai ter que se virar e limpar sozinho. Exatamente. Porque tá na hora da gente assumir os nossos B.O., entendeu? Obrigado, mano. Mas é isso que eu ia falar, né? E assim, eu sinto que há muita falta de... Qual que é a palavra? De propósito em tudo que a gente faz. A gente começou, o mundo, nós mesmos, começamos a ver a igreja como um lugar que... como se fosse um psicólogo, a gente tá lá pra se sentir bem, porque eu tô mal, vou na igreja. Sendo que lá é um lugar que, primeiramente, você não recebe na igreja, você tá lá pra entregar. O que você tem pra receber do Senhor é no seu secreto. E pra igreja não faz ninguém cristão. Desculpa, se você vai pra igreja e você não vive o evangelho, você não é cristão. Olha Você só tá indo na igreja. Olha como a gente é ignorante pra certas coisas. Porque, tipo, a gente vai pra igreja e nem sabe o porquê que a gente tá indo. Exatamente. O que a gente vai fazer lá. Exatamente. E assim, cara, a gente vai na igreja, um costume. Mano, a gente entra na casa do Senhor. Se a gente tá em espírito, em verdade, o que a gente faz? A gente ajoelha pra agradecer. Me render, Pai, tô na sua casa, obrigado pelo seu dia. A gente nem faz isso, a gente nem lembra de orar quando a gente chega na igreja. A gente vai pra igreja por causa dos nossos pais, dos nossos amigos, a gente vai lá pra brincar, pra conversar. Não. Se a gente tá lá pras pessoas, então não tem sentido o nosso encontro toda semana. Não tem sentido. Se o Espírito Santo não está presente, se a gente não zela pela presença do Senhor no templo, na casa dele, não faz sentido. A gente está gastando nosso tempo. A gente está indo lá para bater carteira. Não faz sentido. Não faz sentido. Muitas vezes eu ouço algumas pessoas da minha família falar, eu não fui pra igreja essa semana, Deus vai ficar, como sabe, falando que Deus vai ficar chateado porque você não foi essa semana na igreja. Não, cara. Porque sua vida espiritual não deve depender da igreja. A igreja é para você ter comunhão com seus irmãos. Não é a igreja que faz você cristão. Sim. É a sua vida fora da igreja Aleluia. que faz você cristão. Sabe o que determina se um culto foi bom?
É o mover? É a presença? Não. Que determina se um culto foi bom? É as atitudes que você vai tomar na segunda-feira. Exatamente. Isso que determina se um culto foi bom. Uhum. Quem você é fora da igreja. O que você faz fora da igreja, porque na igreja é muito fácil a gente louvar. Muito fácil a gente ouvir a palavra, fingir que tá ouvindo ali, fingir que orou, fechar os olhos e fingir que orou. E, Mas em gente, casa. deixa eu falar. E, gente, deixa eu falar que a gente não tem o direito. A gente não tem o direito de ignorar a presença do Senhor. A gente não tem esse direito. A gente tem que se colocar no nosso lugar e entender. Nós não temos esse direito, porque nós somos filhos, nós somos servos. Tá bom? A gente não tem o direito de invocar o nome do Senhor e se portar diante dele sem temor. A gente não tem esse direito. Não é que não pode, não é que não é legal. A gente não tem o direito. A gente está diante do Deus Altíssimo, do Deus grandioso. Nós não temos o direito. Quem nós somos para fazer isso? A gente não tem o direito de querer que o Santo Espírito habite em uma atmosfera onde o orgulho é rei. Que ele habite e ele opere na nossa sujeira. Não temos o direito de querer que seja um culto diferente, que o Senhor me restaure. Meu coração é orgulhoso. Uma atmosfera onde ninguém zela pela presença do Senhor. Que a gente está lá pelos irmãos, não por Deus. Não temos o direito. Não temos o direito. Pela nossa função. Assim que ela falou, já veio o tema na minha cabeça, o Espírito Santo já deu. E o tema desse... São dois temas, né? Primeiro, você é medíocre. Eita. Nossa. E o segundo é conhecendo o Deus dos nossos pais. Porque, tirando os dois, a maioria daqui cresceu na igreja. A gente vai na igreja porque nossos pais vão na igreja. São os deuses dos nossos pais. Quando que esse Deus vai virar o nosso Deus? Lara, explique o significado de medíocre, porque eu acho que então, você é medíocre é meio grosso, né? Vamos explicar o que significa. Quando a gente fala você é medíocre, a gente quer dizer você é mediano, só que de uma forma pesada pra impactar vocês. Tipo, a gente podia falar, você é mediano. Só que ninguém usaria, você é medíocre. Você é medíocre. Se eu falasse você é mediano, beleza. Mas se eu falar você é medíocre, já vem me dar tapa na cara. E eu dou uma outra face. É que a gente tem que ser assim. Tem que ser. Mas, por que medíocre? Porque muitas vezes, eu falo por todos nós, tá? Porque Corta aqui primeiro, corta a gente primeiro. Porque nós não somos completamente, não vivemos completamente pra Deus, pra fazer a obra de Deus. Só que já passou da hora, já passou do tempo da gente viver completamente, de fato. Porque a gente vive pela metade, às vezes nem pela metade, menos do que a metade. Né? Quantos aqui consideram que dão pelo menos 50% do ser de vocês pra Deus? Eu mesma acho que dou menos que isso, muitas vezes. Então a gente é medíocre, porque a gente às vezes não dá nem metade do nosso ser. Então é isso. Então, a gente acredita, a gente por muitos anos foi mais medíocre do que a gente é hoje. Que tem Hoje, graças a Deus. hoje, graças a Deus, o Senhor tá restaurando a nossa vida. E a gente acredita que a mediocridade do cristão vem por não conhecer Deus. Porque a gente sabe, e algo que vocês vão ouvir muito aqui hoje, que é, vocês sabem, mas vocês não entendem. Eu sei, mas eu não entendo. A gente vai na igreja, louva um Deus que eu não conheço. Ai, porque Deus é lindo, porque Deus é digno. Ah, mas eu não conheço. Eu leio a Bíblia, diz que Deus é amor, diz que Deus é majestoso, mas eu não conheço. A Bíblia diz que Deus é amor, mas a gente nem sabe o que é amor. Exatamente. E a gente vai falar disso, a gente vai tentar. Gente, é muito singela a apresentação que a gente vai fazer aqui. A gente separou o que o Espírito Santo deu pra gente, tá? Só que tudo é o Espírito Santo, tá falando. Então, a gente vai apresentar um pedaço de Deus pra vocês essa noite. Pra deixarem de ser o Deus do pai de vocês e tornar o Deus de vocês. Se tornar o Deus de vocês. Vamos apresentar em vários tópicos, Isso. né? E vamos começar com o primeiro tópico, que é Deus deseja ser reconhecido pela sua criação. É a primeira coisa, o primeiro fato que a gente tem que saber sobre Deus é que ele é um Deus que quer ser conhecido. Sim. Ele quer ser descoberto. Vamos lá, vou fazer uma pergunta, eu quero que me respondam. Quem souber responder, levanta a mão. O que é a Bíblia? Vocês podem dizer o que é a Bíblia? É um guia que Deus deixou pra gente pra poder ir pro céu, pra poder morar com ele. Alguém mais? O que é a Bíblia? Palavra de Deus. Amém. O que é a Bíblia? Líderes, jovens, vamos, gente. Ela Ela já sabe, mas vamos, gente, o que é a Bíblia? Não, deixa eles, eles vão. André, o que é a Bíblia? Pode repetir. Pode repetir. O que Pode você acha que é a repetir, Bíblia? não O tem que você acha? problema. Um livro que Deus deixou pra mostrar o caminho certo, sei lá. Então, há muitos adjetivos pra gente dizer que a Bíblia é. Tem muitas coisas, muitas maravilhas que a gente pode falar do livro mais incrível que existe na Terra. Se eu tivesse que resumir, eu falaria que é a revelação de quem Deus é. A Bíblia é a revelação de quem Deus é.
Glória a Deus. Uma revelação que Deus deixou aqui Sim. pra nós. Exatamente. E a gente vai dar um exemplo de uma relação entre criador e criatura. Ele é criador, nós somos criatura. Um exemplo. Bem da igreja mesmo. Bem, um exemplo bem pra vocês entenderem, assim, de forma mais didática. Quantos aqui já assistiram, pelo menos conhecem Harry Potter? Bem da igreja, por exemplo. Todo mundo. Bem da igreja, né? Bem crente também. Harry Potter é um livro, um filme que foi escrito, criado pela J.K. Rowling, que é a autora, né? Harry Potter se passa em um mundo diferente, em um mundo criado pela autora J.K. Rowling, né? Então, como que o Harry Potter poderia conhecer a J.K. Rowling, sendo que é de universos diferentes, de mundos Ele foi diferentes? de mundo diferente. Sendo que a J.K. Rowling tá fora daquele mundo, tá fora de Hogwarts. Isso só seria possível se a J.K. Rowling fizesse algum personagem lá dentro escrever sobre ela, para que Harry Potter conhecesse ela por meio de uma carta, por meio de uma escrita, de um livro deixado por ela, contando a história dela, contando quem ela é. E é exatamente isso que Deus fez com a gente, né? Ele deixou aqui na Terra um livro exatamente mostrando quem ele é. Pelo menos um pouquinho dele, né? Porque lendo a Bíblia a gente conhece uma porcentagem mínima de quem é Deus, porque ele é tão grande que não seria possível caber em alguma coisa aqui nessa Terra. Mas Deus, durante toda a história da humanidade, se esforçou para se revelar a nós. Ele cumpriu diversas promessas, realizou diversos milagres, fez muitas coisas, se esforçou. Gente, o processo da Bíblia é imenso, tem milhões de escritores. E é tudo esforço de Deus para se revelar pra gente. É da vontade do Senhor que nós o conheçamos. Sim. E o que a gente faz com todo esse esforço que ele fez pra dar a Bíblia? Pra ler a Bíblia, pra ter a revelação de quem ele é? a gente nem lê, a gente deixa de lado. Fica A gente pegando não quer poeira conhecer. muitas vezes. Esse é o problema. E a Bíblia é a revelação de quem Deus é, né? Cristo é a maior revelação de Deus. Então, ele quer tanto ser reconhecido pela sua criação, que ele escreveu um livro sobre si mesmo, contando histórias, contando todos os feitos dele, contando como foi criado, porque a gente tá aqui, não deixou a gente... Mano, por que a gente tá aqui? Já pensou se Deus não tivesse falado? Todo mundo seria louco hoje em dia. E ele veio como homem dessa terra. Ele se fez homem e veio pra terra pra ser conhecido pela sua criação. É a vontade de Deus, de que nós o conheçamos, que nós tenhamos uma relação. Agora você sabe quanto ele quer conviver com você. O que você vai fazer com essa informação? Próximo tópico. Deus é Pai. Aleluia. Frequentando a igreja, gente, desde pequena aqui, eu acho que os meninos também já ouviram que muitos dos irmãos, ao falar com Deus, chamam Deus de Pai. É como Jesus chama a gente, ensina a gente a chamar, né? Pai Nosso. E tudo que você for olhar na Bíblia, Jesus sempre chama Deus de Pai. Pai, nunca é Senhor, Deus é Pai. E você entende o valor disso? Você entende o significado, o peso de Deus ser o seu Pai? Lara, quais são as funções de um pai? Criar, corrigir, ensinar, amar, cuidar, proteger. E eu não sei qual é a realidade do seu relacionamento com os pais de vocês, mas sendo bom ou ruim, o Senhor supera seus pais da terra em todas as questões possíveis e imagináveis. Ele supera, gente. Se você tiver bons pais, imagine que Deus te cuida, te ama, te sustenta, olha por você literalmente todos os momentos de forma muito mais real, forma muito mais amorosa, de uma forma muito mais cuidadosa do que seus pais da terra jamais poderiam fazer. Jamais. E se o relacionamento com os seus pais, infelizmente, é ruim, amém também. Dê glória a Deus, porque Deus, ele tá aí pra suprir todas as necessidades do nosso ser. Então, se a gente sente falta do nosso pai, da nossa mãe, Deus tá aí pra suprir toda essa falta que a gente sente. Nós não somos órfãos, gente. Não. Nós não somos órfãos. Deus é suficiente para preencher todo o espaço do nosso coração. Se você sente falta de Jesus, o que está escrito aqui? De atenção. De atenção, ele te olha. Se você sente falta de alguém que te ensine, cara, meu pai não me ensina, meu pai não me guia. Cara, Deus tem o maior prazer de te guiar, de te ensinar, de te instruir através da palavra dele. Se você sente falta de amor na sua vida, tenha em mente que ele é o amor. Como pode te faltar algo que o seu Criador é? Como te falta amor se o seu Criador é o amor? Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Então, assim, a Lara fala uma frase que eu acho muito legal, que ela fala que para Deus não há figurantes. Não. No filme que Deus fez na nossa vida aqui,
Todo mundo é personagem principal. Somos Todo mundo todos é Harry protagonista. Potters. Somos todos Harry Potters. Exatamente. Aqui não tem figurante, não tem Ron Weasley, que é Hermione, não tem. Aqui é todo mundo é Harry Potter. Porque todo mundo é personagem principal da vida que Deus deu pra nós. Você é personagem principal, você. Todos. Nós somos personagem principal. Ou seja, nós temos total atenção de Deus. Porque nessa vida aqui, na minha vida, eu sou a principal. Na Giovana, ela é a principal. Deus tem um plano pra cada um de nós individualmente. Glória a Deus. Aleluia. Qual o negócio que você falou lá do... Se a J.K. tivesse escrito ali? Ah, tá. É verdade. Quando a gente olha pra Bíblia, a gente vê muitas respostas pra muitas coisas. E voltando a usar o exemplo do Harry Potter... A gente tá bem robotizada hoje, tá? Sim. Voltando a usar esse exemplo, se a J.K. Rowling tivesse deixado dentro do universo de Harry Potter uma fórmula escrita por ela, uma fórmula... Mano, o Pedro tá viajando, gente. A gente não preparou isso pra você ficar assim, ó. Vem pra cá. Eu tô ouvindo. Mas ouve aqui, senta aqui. Vou te puxar? Vem, por favor. É que é toda a sua Amor, missão. Pedro. Eu quero seu amor, eu quero dos seus olhos. Se a J.K. Rowling tivesse escrito dentro do universo de Harry Potter uma fórmula de como o Harry venceu o Voldemort, seria muito mais fácil, mais inteligente o Harry ir lá, ler a fórmula, seguir a fórmula e dessa forma derrotar o Voldemort com muito mais facilidade, porque a própria criadora do Harry Potter e do Voldemort escreveu como derrotar o Voldemort. Exatamente. E a gente tem o criador. A gente tem essa fórmula. A gente tem essa fórmula de como vencer o mal, de como vencer o Voldemort. Fiz na cabeça da serpente. A gente tem a fórmula de como vencer o mal. A gente já sabe, o nosso Deus quem criou as regras do jogo que a gente tá jogando. E a gente, ó que legal, a gente já sabe quem vai ganhar. Glória a Deus. A gente só precisa entrar no time certo, porque a gente já sabe de quem é a vitória. Quer ganhar? A gente Siga só a precisa- fórmula Aleluia. que ele deixou O aqui. criador, porque ele criou o bem e o mal. Então ele sabe o que ele fala. E quem você acha que é mais competente pra cuidar de você? Deus ou seus pais? Deus. Será? Que você sabe mesmo? Vamos ver agora. Próximo tópico. Gente, isso aqui eu escrevi de madrugada. Eu digo porque eu tava digitando, mas quem falou tudo foi o Espírito Santo. E assim, quando eu escrevia, cara, chute na costela, Nossa. tapa na cara, cuspida no olho. E eu também, Só enquanto apanhando eu lia, era chute no meio do nariz, pancada na cabeça. E eu espero que vocês estejam tão sensíveis quanto a gente pra ser... Qual que é a palavra? Tocado. Tocado. Tocado não, esmurrado. Por essa palavra. Acho que essa é a palavra certa. Esse tópico é Deus é amor. Nossa, porque Deus é um amor, é tão... Calma. Calma. Deus é amor, mas é lapada também. A gente sabe que vocês já sabem disso, já sabem que Deus é amor. Mas será que vocês realmente entendem isso? Você busca entender isso? Você procura entender a profundidade do amor de Deus pela sua vida? Ou você se contenta com o que ouve os outros dizerem? Você se contenta com 3 lágrimas derramadas na hora do louvor? Você se contenta com o que o pastor te diz no domingo? Se a resposta para essas perguntas for sim, eu sinto muito em dizer isso, mas você vai voltar a ter sede. E isso é tão exato quanto matemática, gente. A verdade é que hoje em dia, infelizmente, a palavra amor perdeu o sentido, perdeu o significado, né? Hoje em dia as pessoas falam que amam qualquer coisa. Ah, eu amo essa música, eu amo aquilo, eu amo... Mas não sabe o peso dessa palavra, não sabe o significado, o sentido dela. E o mundo se acha especialista no amor. O mundo acha que sabe... Ah, porque Jesus é amor. Ah, porque Deus... Claro que eu posso pecar, Deus me ama. Óbvio, Deus é amor. O mundo se acha especialista em Deus. Só que eu vou contar pra vocês, gente, que mais iludido que o mundo é só o crente medíocre. Meu Deus. É forte isso. Mais medida que o mundo, só o crente medíocre, sabe por quê? Porque ele ouve a passagem da Bíblia de João 3,16 e jura entender. Ele jura entender que Deus amou tanto o mundo que Deus é o Filho único e unigênito para que todo Cristo tenha vida eterna. Ele jura entender isso, ele jura entender tamanha profundidade. Ele jura, quando ele tá cantando, ele jura entender. Ama, ele me ama. Ele jura tá entendendo que Deus ama ele jura que ele sabe.
Ele nem ora e jura entender o tamanho de Deus. Mas ele sabe que Deus é amor. Óbvio que ele sabe. Óbvio. Gente, desculpa ser a pessoa que vai te dizer isso. Mas não, você não sabe. Não, você não conhece. Não, você não entende. Eu não sei. A Lara não sabe. Ninguém sabe, porque se a gente soubesse, você acha que a sociedade estaria tão corrompida? Se o mundo soubesse realmente o que é o amor, estaria tão corrompida? Se a igreja soubesse do amor do Pai, as igrejas estariam tão mortas? Tão monótonas? A gente iria só pra fingir que orou, fechar o olhinho e ir embora depois? Se a gente soubesse do amor do Pai, fala a verdade, seria assim o nosso culto? Se a gente realmente entendesse o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz e o tamanho do amor que ele sentiu, a gente não viveria dessa forma. A gente viveria a vida que Jesus morreu pra que a gente vivesse. Porque a vida que ele morreu pra gente viver não é essa vida. Se a gente soubesse, a gente nem estaria aqui mais. A gente estaria lá em cima com arrebatados, vivendo na glória. Mas não, a gente não sabe. E a realidade é que a gente não compreende, mas a gente não procura compreender porque a gente acha que já sabe. Essa é a verdade. Mas a vida com Deus é como estudar. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe nada. E com Deus é a mesma coisa. Quanto mais a gente conhece Deus, a gente vê que a gente não conhece nada. Exatamente. Você acha que você entende, mas você não sabe que é dar o seu filho unigênito, seu filho amado, para um povo que negligenciaria a sua presença e o rejeitaria todo dia. Que machucaria você constantemente com as suas palavras e ações. Você não sabe o que é o amor. Você não sabe o que dá o seu filho para pessoas que machucaria, que negligenciaria, que rejeitaria, que negaria intimidade pro próprio pai. Você não sabe o que é o amor, desculpa. Ai, Jesus. É isso, se a gente soubesse, a gente mudaria completamente a forma de viver. Desculpa, gente. Mas não dá pra viver uma vida assim, da forma que a gente vive. Não dá pra continuar do mesmo jeito, todos os dias, vivendo a mesma vida medíocre, a mesma vida, sabe, monótona, todos os dias. Quando a gente olha o que Jesus fez por nós na cruz e pede para que Deus abra nossos olhos para mostrar o tamanho do amor dele, é impossível a gente conviver normalmente, conviver uma vida medíocre dessa forma. E é isso, essa reflexão que a gente coloca na mente de vocês. Sim. E talvez vocês saibam, a gente saiba o que é amor na teoria, mas a gente não sabe na prática. Nem na teoria. Alguns nem na teoria, porque se a gente soubesse, a gente buscaria mais. Se a gente soubesse, a gente falaria desse amor pra todo mundo. A gente compartilharia. Se a gente soubesse, a gente não viveria assim, porque esse amor que você ainda não conhece, ele tem o poder de transformar a sua vida de forma radical. Ele tem esse poder, o amor de Jesus é poderoso. Ele tem poder sobre a nossa vida, sobre as nossas ações. Ele constrange, o Espírito Santo causa, ele gera o arrependimento em nós. Então, desculpa, você não sabe o que é o amor. Ai, Jesus. Próximo tópico. Agora... Deus é bom. É o próximo tópico. A palavra do Senhor diz em Lamentações, eu achava que era Salmo, mas a meu irmão falou que é Lamentações, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Você quer mais bondade que isso? A gente tem um Deus ilimitado, poderoso, longânimo, perfeito, que ainda é misericordioso e paciente. Eu acho que a gente não percebe como sortudo a gente é. Não dá, a gente não entende. Mas imagina se a gente tivesse um Deus ditador, um Deus que obrigasse a gente a adorar Ele, obrigasse a servir Ele, que nos fizesse escravos dele. Ou um Deus que não tolerasse a nossa sujeira. Porque a gente é muito sujo, né? A gente é muito... Nossa natureza é má, nossa natureza é ruim. Mas Deus, mesmo sendo perfeito, mesmo sendo tão grande assim, de uma forma que a gente nem consegue imaginar, mesmo assim Ele nos ama. Mesmo nós sendo falhos. E Ele ama tanto nós, tanto a nossa essência, tanto quem nós somos, as nossas características. Ele ama tanto tudo isso, que Ele nos dá liberdade para viver da forma que a gente quiser. Para tomar as nossas decisões. Mesmo sabendo que a gente é falho, mesmo conhecendo a nossa natureza, a nossa essência. Ele nos dá essa liberdade. E Satanás é muito astuto, gente. Ele fez a igreja, o mundo, pensar que liberdade é estar lá no mundo, estar lá fora. Ele fez a gente achar que liberdade é a gente poder dizer sim pra tudo. Quando, na verdade, liberdade a gente tem o direito de dizer não. Gi, vamos fumar? Não, não quero. Sou livre pra escolher se eu quero fumar, não. Vamos na balada? Vamos beber? Não, não quero, sou livre. Gi, vamos ficar aqui a tarde toda deitada? Não, não quero. Eu escolho sair pra fora pra pegar o evangelho. Eu sou livre pra escolher. Quem tá preso, quem tem algema,
É que tá preso em pecado. É Quem, a única quem não coisa é que te livre prende. é o Porque pecado. Deus te dá liberdade. O cracudo consegue se livrar? Não, ele é preso. Ele é preso naquilo. Ele não é livre. O vício na pornografia, consigo me livrar? Não, porque eu tô preso no pecado, não tenho ninguém que me liberte. Eu tô preso. Mas quando Deus nos dá liberdade, o que eu quero dizer é isso. Quando o inimigo vem tentar a gente na nossa cabeça pra pecar, por exemplo, com a pornografia, a gente pode falar não, a gente tem essa liberdade. Tem a liberdade. de Isso é escolher ter dizer não. liberdade. Agora, quando você não consegue dizer não, quando você tá preso àquilo, isso sim é estar preso, É. entendeu? Isso é a falta de liberdade. Sim. E Cristo morreu para os nossos pecados serem perdoados, pra gente ser livre. Ele morreu pra nossa liberdade. Pra gente não ser preso, viciado, pra gente não ser preso em bebidas, em coisas que saciam momentaneamente nosso prazer. Sendo que o nosso coração jamais vai ser satisfeito fora de Jesus. Gente, eu tenho certeza, eu tenho toda a convicção quando eu digo que o seu coração nunca vai ser saciado fora de Cristo. Sabe por quê? Porque você foi criado para amar Ele e ser amado por Ele. Você foi criado pelo Criador. O seu coração foi feito para você amar Ele e ser amado por Ele. Você nunca, no mundo, o mundo não tem nada para te oferecer. O mundo, você nunca vai achar algo que te satisfaça se não for a presença do Senhor. Nunca! Eu falo isso, tô dando aqui um segredo, hein, gente? Fora do Senhor não há vida, só morte. A única coisa que a vida é no Senhor. Nós somos peixes, Ele é água. Como é que a gente vai viver fora? É impossível. Não há vida fora dele. Não há vida fora dele. Mas eu vou falar, gente. Você que não entende o amor de Deus, que despreza todo esforço que Ele teve para se revelar a você não lendo a Bíblia, você que despreza o Senhor, todo esforço que Ele fez não lendo a Bíblia, você que nega intimidade pro seu próprio pai, eu sei, não é justo. Mas a cada dia Ele diz que você tem mais uma chance. Ele ama tanto a criação que a cada dia você tem mais uma chance. Esse é o tamanho da bondade do nosso Deus. Ele é bom, é da natureza dele. Na nossa infidelidade, Ele continua fiel. Porque é da natureza do Senhor ser fiel. E Ele não muda. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre vai ser o mesmo. Ah, eu tô frio. A culpa é toda sua. Ele nunca mudou. Quem mudou foi você. Exatamente. Eu posso dizer, eu sou da igreja desde que eu nasci. Tenho 16 anos de evangelho. Eu posso dizer, afirmar com certeza, que em 16 anos de evangelho, Deus tem sido bom comigo em todo momento e nunca falhou. Glória a Deus. Enquanto eu, em 16 anos de evangelho, tenho falhado com Ele todos os dias. Oh, meu Deus. Esse é o problema da nossa natureza, Sim. que é falha e faz essa injustiça, que é maltratar Deus. Mas Ele não muda. Na nossa infidelidade, Ele é fiel. Deus não muda. Se você sente que há algo errado, se você sente que Ele não vê, saiba que o problema, sinto muito, somos nós. Nós somos o problema, porque Ele não muda. Nós que não procuramos estar sensíveis. Eu vou dar um exemplo, tava tomando banho, pensei nesse exemplo. Vamos lá. Tava tomando banho bem. Tô na rua com a Lara toda encapotada, um moletom, 3 japonas e um sobretudo, toda encapotada. E eu de short, regata, assim na rua. Passa uma brisa. Nossa, Lara, você sentiu esse vento? Não, não senti. Porque ela não tá sentindo. Quer dizer que não é real? Eu senti, porque eu tô exposta. Eu tô sensível pra sentir o vento. Quem tem que estar preparado é a gente, porque Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Deus, eu não sinto, tá todo mundo sentindo, eu não tô sentindo. Ai, porque Ele não me vê? Cara, Ele é o mesmo pra mim, pra você, pra todo mundo. Então, nós que somos medíocres, não Deus. E eu sei que você não entende, mas isso é amor. Próximo. Deus é Senhor. Ai, desculpa, esqueci. Vou falar de mim, tá? Em muitos momentos da minha caminhada cristã, gente, eu cometi o erro de limitar Deus. Limitar o meu Deus. Limitei Ele às minhas capacidades. Não, Senhor, se eu não consigo fazer isso através da minha vida, é porque eu não consigo. Limitei Deus às minhas capacidades. Não, eu limitei Deus aos meus achares. A ideia que eu tenho de Deus, eu limitei Ele aos meus achares. Limitei Deus a um sentimento. Se eu não me arrepiei, Deus não tá aqui. Limitei Deus ao que eu sinto. Gente, Deus não é um sentimento. Se você limita Deus a um sentimento, você tá muito no pecado também. Às vezes a gente limita Deus a um arrepio. Exatamente. Igual eu falei do vento. A Lara não sentiu porque ela tá... Graças a Deus não tá. Tô na historinha, tá? Ela tá tão encapotada. Vamos falar que tudo que ela não sente, que tá impedindo ela de sentir esse vento, é o orgulho, é o pecado,
é a vida distante, é a falta de buscar, tudo isso tá impedindo que ela sinta. Mas eu tô exposta a sentir. Deus não é um sentimento. Não significa que você não pode senti-lo. Mas ele não é um sentimento. Ele não é isso. Deus é muito mais do que eu, você ou qualquer pastor, teólogo, especialista possa entender. A gente pode ver isso em Salmos 147:5, que diz: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. A gente precisa começar a entender, pelo menos tentar entender um pouquinho mais, o quão grande é esse Deus. Sim. O quão majestoso, o quão glorioso, quão merecedor de todo o nosso rendimento, nossa adoração ele é. Sim. E entender o que a gente canta. Quando a gente canta aqui, digno é o cordeiro que foi morto. Quando a gente canta digno desta canção, só tu é Senhor. É porque ele é digno. Ele é digno de todo o seu louvor. Você não ajuda ninguém. Você não ajuda... Não, calma. Não é ele que te ajuda, você ajuda ele, porque a obra é dele. A obra é dele. Remédio. É meu celular Pausa dela, pausa. Isso aqui é muito Uma legal. testemunha. Um testemunho. Um testemunho de, adivinha? Ninguém mais, ninguém menos que... Giovanna Paula. Quem é essa? Que linda! Vamos aplaudir ela. Giovanna Paula. Que é um relato dela, pessoal dela, tá? Então presta muita atenção. Nossa, minha garganta tá muito seca. Tô falando. Eu também. Deixa eu pegar a minha pra você. Presta atenção nesse relato, porque são coisas pessoais dela. Fala dele, gente. Eu vou falar dele. Ela ama falar dele, então vai. Vou ler, tá? Vivi a maior parte da minha vida sendo ignorante, com a verdade debaixo do meu nariz, mas era incapaz de compreender. O que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Acho que eu já falei pra vocês. Quem não sabe? Porque eu não falei ainda, porque eu descobri que isso conta pra todo mundo. Que é o Espírito Santo. Fala, gente. Fala. O que vocês acham que é o Espírito Santo? Vem, senta aqui, Bidu. Vem, pode botar o seu lugarzinho. tá. Pode passar. Eu dei. É uma pessoa. Eu também não sabia. Mas descobrir isso transformou completamente a minha vida espiritual. O que nos faz ser pessoas? Nossos corpos físicos? Se você for a um cemitério e olhar um corpo deitado no caixão, tá olhando pra uma pessoa? Não, tá olhando pra um corpo morto. O que faz uma pessoa não é o corpo. Em vez disso, a pessoa é o que sai do corpo. Emoções, vontade, intelecto, sentimento, essas são as características que faz de você uma pessoa. E ele tem as mesmas características. Afinal, você é feitura dele e não o contrário. Outro fato. Posso falar? Porque às vezes a gente fica, nossa, saber que o Espírito Santo é uma pessoa transforma completamente a forma que a gente se relaciona hoje em dia. Posso falar a visão que eu tinha do Espírito Santo? Porque eu sempre ouvia falar que o Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo. Eu pensava que era uma fumaça que tinha dentro de mim. O negócio que tava em mim. E se eu pecasse, ele saía. E se eu tava bem, ele voltava. Eu pensava que era isso. Eu pensava que o Espírito Santo, às vezes quando eu tô louvando, eu vejo uma fumaça. Mano, o Espírito Santo só vem quando o louvor é bom. Tem que fazer o louvor bom pro Espírito Santo em mim. Eu pensava que o Espírito Santo era quando a igreja falava em línguas. E é o Espírito Santo, gente, amém. Mas quando eu entendi que ele é uma pessoa, eu comecei a tratar ele como uma pessoa. Que eu tratava pelo menos antes como uma coisa. Pai, filho, Espírito Santo. Eu conheço, eu sei sobre o seu pai, sei sobre o seu filho e o Espírito Santo. Pra mim ele era uma coisa, um negócio que aparecia às vezes. Sabe, quando deixava ungido? Tô cheio do Espírito Santo, só tenho o Espírito Santo, tô falando em línguas. Senão não tem. Mas ele é uma pessoa. Eu não sei mais o que eu posso mais falar porque tá tudo escrito aqui. Aí eu quero falar o que tá escrito. Como ela falou aqui, o que faz de você uma pessoa é emoção, vontade, intelecto, sentimento. E ele tem tudo isso. Se ele tem emoção, ele pode ficar triste, ele pode ficar feliz, né? Ele pode achar alguma coisa engraçada. Sim! Gente, esses dias eu tava fazendo não sei o quê. E eu sei que foi ele que me ajudou. Eu fiz um high five com o Espírito Santo. Mano! Eu fiz um high five, foi muito legal. E eu senti que ele tava sentindo comigo. E o que eu ia falar? Que a gente é feitura dele, não ao contrário. Por exemplo, eu não posso falar que meu pai é parecido comigo. Eu sou parecida com meu pai, ele veio primeiro. Se a gente pode falar, ouvir, sentir, é porque ele primeiro pode, porque ele criou a gente. Então as nossas capacidades têm
Ele tem que saber fazer primeiro, né? Porque ele é uma pessoa. Então, não, por favor, não menospreze o Espírito Santo. O que você ia falar? Não, vou continuar aqui, tá? Não. Outro fato que também explodiu a minha mente foi entender que ele está e habita na Terra. Acho que você já sabia disso, apenas não entendia. Inclusive, nessa noite a gente viu que a gente sabe de muita coisa, mas não entende. A gente entendeu que a gente sabe de tudo, mas não entende nada. É a realidade. Só sei que nada seja. Exatamente. Você tem ideia do que isso significa? Que ele está na Terra e habita aqui? Da mesma forma que em Gênesis, Deus Pai vinha à Terra para passar as tardes com Adão e Eva, e da mesma forma que o Deus está na Terra nesse exato momento. Sim, ele está aqui e é mais real do que você e eu. Gente. Mano, o Espírito Santo tá aqui. Você tem noção que horror? O Espírito de Deus tá aqui. Eu fico até sem palavras. A honra de viver. Acho que a gente vive na época mais privilegiada da história da humanidade. Porque com Adão e Eva, tudo bem, Deus, né? Que vinha. Mas, tipo, na época de Jesus. Cara, se você quisesse falar com Jesus, o Jesus é carne, só podia ter um lugar. Vinha multidões pra ver Jesus, desesperado por cura, eu quero falar com Jesus, eu quero conhecer. Muitas vezes eu conhecia, não conseguia. Porque ele era uma carne. A gente não dá pra todo mundo ter acesso a Jesus toda hora. E a gente, meu Deus do céu. A gente tem o privilégio de ter a presença a qualquer momento. Todo momento, em todo lugar ele tá. Falei pra Giovana, a gente tem mania de achar que a experiência dos outros é melhor do que a nossa, né? Quer dizer, se a gente olha pra Bíblia no passado, lá no começo que ele falou aqui, quando Deus apareceu pra Adão e Eva, nos fins da tarde, a gente fala, mano, já pensou Deus Deus tá na terra com você, Imagina. e você com Deus tá com você do seu lado. Ah, irmão, que essa patada na sua cara? Imagina se Deus aparecesse pra gente, nossa, que experiência da hora. Aí a gente olha depois, mais um pouquinho mais tarde, quando Jesus veio pra Terra. A gente fala, mano, imagina Jesus aqui na Terra. Imagina Jesus aqui, mano, Jesus passando na rua ali, imagina. Mas a gente esquece de ver as nossas próprias experiências, gente. Olha pra hoje em dia. No passado, tava Deus, depois Jesus. E hoje em dia tá o Espírito Santo aqui. Aleluia. A gente tá vivendo uma coisa que ninguém nunca viveu, Isso é especial, uma experiência única. Ninguém na Bíblia nunca viveu isso, porque só tá acontecendo agora, nesse exato momento. E ele tá aqui, ele habita na Terra, é um privilégio, é um... É o tudo que a gente quer que vocês entendam. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Os três são a mesma pessoa, mas ele se divide para facilitar o nosso entendimento. Faz isso para separar as suas especialidades e sua forma de agir. Legal, né? Não é muito legal, mano? Ele é um, mas ele se divide. Paulo atribuiu um adjetivo diferente para cada membro da Trindade. Se você não sabe o que é adjetivo, vou dar uma breve explicação. É uma característica, um elogio. Por exemplo, se eu falar que a Giovana é linda, é um adjetivo, mas é um adjetivo falso, mas é um adjetivo. Tá vendo isso aqui? Mas Paulo atribui um adjetivo diferente para cada membro da Trindade. Atribui o amor para Deus, a graça para Jesus e a comunhão para o Espírito Santo. Tá tão na nossa cara, por que a gente não enxerga? Tá na cara, mano, tá na cara. Comunhão. Tudo que o Espírito Santo deseja é comungar com a sua igreja, pois ele está na terra. Ele não é menos Deus que o Pai e o Filho. É tão grande, poderoso, longânimo e perfeito quanto. Possui os mesmos atributos. Isso quer dizer que é imutável, alfa, ômega, onipotente e onipresente. Sim, o Espírito Santo está em todo lugar. Mas não se engane, não é em todo lugar que ele opera, que fala ou que se sente bem-vindo. Ele é um cavalheiro. Não entra em nosso quarto se não o convidarmos. Não nos ajuda na leitura bíblica se não pedirmos. Não nos consola ou nos guia se não permitirmos. Ele nunca agirá sem o seu consentimento, desculpa. Eu acho que um dos maiores erros da igreja, gente, eu enxergo isso, é a falta de zelo pela presença do Espírito Santo. Eu, pelo menos, digo por mim. Imagina, porque ele é uma pessoa.
Imagina eu tô aqui falando. Vamos supor que eu seja Espírito Santo. E ele tá aqui, e tá todo mundo. Ele tá com você o dia inteiro. E você passa o dia todo ignorando ele. Um ser que sente, que pensa, que tem vontade. E você o tempo todo ignorando ele. Imagina. A gente já fez isso muitas vezes. Muitas vezes. E até na igreja. Nossa. Até na igreja, quando a gente tá juntos, irmãos, quando a gente tá aqui reunidos, os irmãos em Cristo, quem é o líder não é o pastor. Quem veio pra guiar a igreja é o Espírito Santo. A nossa oração é o Espírito Santo. Gente, a gente tem que ter tanto cuidado com a presença dele, tanto zelo pela presença dele. Cara, faça ele se sentir amado por você, querido por você. O Senhor é bem-vindo nessa casa. O Senhor é amado e querido aqui. Eu zelo pela sua presença. Eu amo a sua presença. Fica aqui comigo. Age aqui por mim. Me usa. Eis-me aqui. É como a gente precisa tratar o Espírito Santo. Quando a gente vai na igreja, Espírito Santo. Pai, que esse culto flua conforme a sua vontade. Pai, se não tiver que ter louvor, amém. Vai ser só palavra. Se tiver que ter cura, que amém. Cara, eu creio. A gente parou de esperar pelo poder do Espírito Santo. A gente parou de... A gente tá incrédulo. Nós somos crentes incrédulos. A gente não vê mais o poder do Espírito Santo. E ele é poderoso. Por quê? Por que não opera mais? Porque os filhos são medíocres. Ninguém busca mais pelo poder, pelos milagres. Gente, eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio que nós seremos a geração que verá maravilha. Sim. Que vai orar por alguém que tá míope. Antes de orar, a gente quebra o óculos, porque a gente sabe que Deus vai curar. Antes de orar por alguém que tá com perna engessada, a gente quebra a muleta, porque a gente sabe que Deus vai curar. Porque a gente tem fé. Porque a gente tem fé no agir do Espírito Santo. A gente tá sensível, a gente clama, a gente ama Ele ama com a gente, estamos juntos aqui, ó. Aqui tem um ponto no ouvido com o Espírito Santo. Sabe? Sabe quando a gente fala que aquela pessoa, ela e Deus tem um ponto aqui se conectando? Eu conheço essa pessoa. Não é só aquela pessoa que é preferida, que ela é mais sensível que os outros, não. Ela só buscou mais que você. Ai, tô até nervosa. Ele não opera onde não é valorizado, querido e respeitado. Como você tem tratado o Espírito Santo? Você tem zelo pela presença dele? Você se preocupa em criar um ambiente, uma atmosfera onde ele se sinta querido e amado? Você o convida para fazer parte da sua vida? Em nenhum lugar da Bíblia há pedidos para que não entristeçamos o Deus Pai ou o Deus Filho, mas já o Espírito Santo, diz em Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Né? O próprio Jesus diz, se for para machucar alguém, machuque eu, mas não machuque o Espírito Santo. Entendeu? Fale de mim, fale do meu Pai, mas não fale do Espírito Santo. É o que Jesus fala. É o que Jesus fala. Mas o que realmente significa entristecer o Espírito Santo? A palavra sofrer e sofrimento no original grego é lupa. E aqui está o seu significado. Sentir dor no corpo e na mente. Significa sofrer angústia mental e física. Tenha em mente que entristecer o Espírito Santo é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Talvez, por isso, o único pecado imperdoável seja a blasfêmia contra o Espírito Santo. Gente. A gente despreza uma pessoa, porque ele é uma pessoa tão querida, tão doce, tão amável, poderosa. O único consolador das nossas almas. Ele é chamado de consolador. É o único que consola o nosso ser, que preenche o nosso ser verdadeiramente. Eu tô mal, vou pedir consolo na Lara, tá repreendido. Tem um consolador. Tem alguém maior pra mim. Ele quer, fala a comunhão do Espírito Santo. Tá comigo o tempo todo. Se eu não ouvir tal música quando eu tô triste, eu não volto. Tá repreendido. Gente, tá repreendido. Sabe o que é isso? Você tá preso, você não é livre. Você precisa da música pra se sentir bem. Vou continuar. Acredito que não conhecer e não comungar com o Espírito Santo seja o motivo da inconstância espiritual de muitos. Foi o motivo da minha por muito tempo. Porque realmente, negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz, perdoar os nossos devedores e amar o próximo como a nós mesmos não são tarefas fáceis. Ler, entender e interpretar a Bíblia pode ser difícil e cansativo. Orar por mais de 30 minutos é quase impossível. Não consigo orar por mais de 30 minutos. Se você limita Deus a um sentimento, você tá muito no pecado também. Às vezes a gente limita Deus a um arrepio. Exatamente. Igual eu falei do vento. A Lara não sentiu porque ela tá... Graças a Deus não tá. Tô na historinha, tá? Ela tá tão encapotada. Vamos falar que tudo que ela não sente, que tá impedindo ela de sentir esse vento,
É o orgulho, é o pecado, é a vida distante, é a falta de buscar, tudo isso tá impedindo que ela sinta. Mas eu tô exposta a sentir. Deus não é um sentimento. Não significa que você não pode senti-lo. Mas ele não é um sentimento. Não é isso. Deus é muito mais do que eu, você ou qualquer pastor, teólogo, especialista possa entender. A gente pode ver isso em Salmos 147:5, que diz: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. A gente precisa começar a entender, pelo menos tentar entender um pouquinho mais o quão grande é esse Deus. Sim. O quão majestoso, o quão glorioso, quão merecedor de todo o nosso rendimento, nossa adoração ele é. Sim. E entender o que a gente canta. Quando a gente canta aqui, digno é o cordeiro que foi morto. Quando a gente canta digno desta canção, só tu é Senhor. É porque ele é digno. Ele é digno de todo o seu louvor, toda a sua adoração, todo o seu ser, cada átomo do seu ser, ele é digno, sabe por quê? Porque ele te criou. E além de te criar, ele ainda te lavou, te justificou e te salvou através do sangue dele. Então, ele é digno da nossa vida, da nossa mente, de cada átomo do nosso ser. Ele é digno. Quando a gente canta que ele é digno, é porque o Senhor é o único que fez isso pela gente. Ele é o único digno da nossa atenção e do nosso amor. E, gente, a gente tem que reconhecer isso, reconhecer o quão grande ele é. Sim. Começar a ter mais reverência Sim. quando a gente chamar a presença dele, sabe? Começar a ter mais reverência quando a gente estiver na casa dele. Sim. Nos render totalmente, sabe? Porque já passou da hora da gente entender o quão grande ele é. Sim. Né? Eu tava conversando com a Gi, a gente falou que já passou da hora da gente sair do leite. Já passou da hora. Não tem aquela passagem que fala? Pode falar. Qual? Da comida sólida. Ah, tá. Falei. Paulo diz que os meninos na fé têm que tomar leite, mas aqueles que já são grandes podem comer, né, se alimentar de comida sólida. Claro, a gente ainda é jovem, mas... Gente, quanto tempo vocês estão na igreja? Vocês vão pra igreja? Já tá na hora, já passou da hora de sair do leite. Quando eu falo isso, é que eu quero dizer que tá na hora da gente amadurecer já. Já entendeu? passou. Já passou, a gente não é mais bebê, Sim. entendeu? Que se a gente fizer cocô nas calças, beleza, que bonito, alguém bonitinho, aí vai vir alguém e vai limpar. Não, a gente já cresceu, entendeu? Hoje em dia, se a gente fizer cocô nas calças, a gente vai ter que se virar e limpar sozinho. Exatamente. Porque tá na hora da gente assumir os nossos B.O., entendeu? Qual que é a palavra? De propósito em tudo que a gente faz. A gente começou, o mundo, nós mesmos, começamos a ver a igreja como um lugar que, como se fosse um psicólogo, a gente tá lá pra se sentir bem, porque eu tô mal, vou na igreja. Sendo que lá é um lugar que, primeiramente, você não recebe na igreja, você tá lá pra entregar. O que você tem pra receber do Senhor é no seu secreto. E pra igreja não faz ninguém cristão. Desculpa, se você vai pra igreja e você não vive o evangelho, você não é cristão. Olha Você só tá indo na igreja. Olha como a gente é ignorante pra certas coisas. Porque, tipo, a gente vai pra igreja e nem sabe o porquê que a gente tá indo. Exatamente. O que a gente vai fazer lá. Exatamente. E assim, cara, a gente vai na igreja, um costume. Mano, a gente entra na casa do Senhor. Se a gente tá em espírito e verdade, o que a gente faz? A gente ajoelha pra agradecer. Me render, Pai, tô na sua casa, obrigado pelo seu dia. A gente nem faz isso, a gente nem lembra de orar quando a gente chega na igreja. A gente vai pra igreja por causa dos nossos pais, dos nossos amigos, a gente vai lá pra brincar, pra conversar? Não. Se a gente tá lá pras pessoas, então não tem sentido o nosso encontro toda semana. Não tem sentido. Se o Espírito Santo não tá presente, se a gente não zela pela presença do Senhor no templo, na casa dele, não faz sentido. A gente tá gastando nosso tempo. A gente tá indo lá pra bater carteira. Não faz sentido. Não faz sentido. Muitas vezes eu ouço algumas pessoas da minha família falar: ai, não fui pra igreja essa semana, Deus vai ficar... Como se fala? Deus vai ficar chateado? Porque você não foi essa semana na igreja. Não, cara. Porque sua vida espiritual não deve depender da igreja. A igreja é pra você ter comunhão com seus irmãos. Não é a igreja que faz você cristão. Sim. É a sua vida fora da igreja Aleluia. que faz você cristão. Sabe o que determina se o culto foi bom? É o mover? É a presença? Não. O que determina se um culto foi bom é as atitudes que você vai tomar na segunda-feira. Exatamente. Isso que determina se o culto foi bom. Quem você é fora da igreja. O que você faz fora da igreja. Porque na igreja é muito fácil a gente louvar. Muito fácil a gente ouvir a palavra, fingir que tá ouvindo ali, fingir que orou, fechar os olhos e fingir que orou. E, Mas gente, em casa. E, gente, deixa eu falar que a gente não tem o direito. A gente não tem o direito de ignorar a presença do Senhor. A gente não tem esse direito. A gente tem que se colocar no nosso lugar e entender. Nós não temos esse direito, porque nós somos filhos, nós somos servos. Tá bom? A gente não tem o direito de invocar o nome do Senhor e se portar diante dele sem temor. A gente não tem esse direito. Não é que não pode, não é que não é legal. A gente não tem o direito. A gente tá diante do Deus Altíssimo, do Deus Grandioso. Nós não temos o direito. Quem nós somos pra fazer isso?
A gente não tem o direito de querer que o Santo Espírito habite em uma atmosfera onde o orgulho é rei. Que ele habite e ele opere na nossa sujeira. Não temos o direito de querer que seja um culto diferente, que o Senhor me restaure. Meu coração orgulhoso. Uma atmosfera onde ninguém zela pela presença do Senhor. Que a gente está lá pelos irmãos, não por Deus. Não temos o direito. Não temos o direito. Pela nossa função. É. Eu sou do audiovisual. Eu sou do louvor. Entendeu? E Sim. por isso que eu vou pra igreja. Não. A motivação tem que ser outra. Você serve, mas você serve a Deus. Você tá servindo lá na igreja pra glória de Deus. Sim. Entendeu? E eu acho que a gente precisa se colocar no nosso lugar. Gente, a gente não é mais criança. Jesus não é o Barney. O Nick Moretti fala isso. Jesus não é seu amiguinho roxo, um dinossauro roxo que amo você me... Não, ele é Deus. Ele é Senhor, ele é majestoso. Jesus não é aquilo que você fala. Que você fica falando pros outros que você vai na igreja, que Jesus é sua vida, sendo que, na verdade, você não conhece Jesus. Não é o que tá no seu coração. É uma vida de aparência. É uma fé fingida. A gente estava lendo no livro de Timóteo, acho que é 2 Timóteo. E Paulo, falando sobre Timóteo, ele fala que ele admira a fé não fingida de Timóteo. Que primeiro começou na avó dele, Lloyd, depois passou para a mãe Eunice e passou para ele. A fé não fingida.